Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da TV Ueira. E hoje é claro que a gente vai falar desse último dia maravilhoso que teve discórdia fora do jogo da discórdia e dentro do jogo da discórdia. Roda a vinheta. Começando pelo barracão, a gente tinha comentado aqui, mas ontem a gente teve acesso ao barraco completo. Então, quando acabou o paredão no domingo, teve aquela mini confusão. Começou como mini, mas depois aumentou. Por quê? O Gustavo ficou muito decepcionado com o voto na Natália nele, porque horas antes ela tinha prometido que não faria, mas ela acabou escolhendo votar nele para salvar o Eli. O Gustavo foi na sala e falou com ela com um tom de voz baixo, só assim, fiquei chateado, alguma coisa assim. Ele soltou uma frase assim. Nisso, ele veio da cozinha a milhão, tentando botar uma banca, falar, não ameaça ela não sei o quê. Porque, né, ele tava ali manipulando ela pra conseguir o voto e conseguiu. E aí começou a maior confusão. O Gustavo falou, eu não tô ameaçando ninguém e tal. Aí a própria Natália entrou e falou, ele não tá me ameaçando. Só que a Natália começou a vomitar um monte de coisa. Começou a falar que não tinha como ela fazer outra coisa, porque ela teve que defender a pessoa ali que dorme com ela, mesmo gostando do Gustavo. Aí o Gustavo já deu ali uma coisadinha na Laís, porque ele falou, a pessoa que dorme comigo não me defendeu, então não é tão lógico assim. E aí começou uma confusão, só que a Natália... Tava a galera lá meio que fazendo comida, a Natália começou a falar, queria ver também se os meninos vão continuar sendo meus amigos, se eles vão continuar do mesmo jeito comigo, porque essa semana eu não votei junto com eles, eu queria ver porque eles estão numa rede de proteção, e começou a incluir nessa confusão quem não tinha nada a ver. E aí ela incluiu Scooby, DG, PA, a galera lá, Arthur, e aí todo mundo ficou meio assim, tipo, o que você tá falando? Não tem nada a ver. Aí começou uma discussão muito maior, foi maravilhoso. Aí a gente já imaginou o quê? Que depois do jogo da discórdia, isso ia aflorar e com certeza aflorou. A Natália, no outro dia, ela até pediu desculpa pro pessoal, ela falou realmente não devia ter colocado os meninos no meio, não tinha nada a ver, eu comecei a falar um monte de coisa nada a ver, pediu desculpa, foi conversando de um a um. E ela pediu desculpa também pro Gustavo, porque ela ficou muito chateada de ter prometido pra ele e não ter cumprido. E, gente, assim, dá super pra entender. A Natália foi pelo coração dela, ela tá muito apaixonada. E o Eli soube usar essa fraqueza dela para ela ir na dele, assim. Pra mim, o que o Eli fez foi, sem palavras, ranço total. No outro dia também, um pouco mais calmo, um pouco mais pensativo, o Gustavo falou com a Laís, conversou com ela. Ele falou que ele não esperava que ele fosse ficar tão chateado, porque ele falou que ia tentar separar o jogo do relacionamento deles dois, porque eles estão em lados opostos da casa, mas ele não conseguiu. Realmente ele ficou muito chateado por ela não ter tentado defender ele de alguma outra maneira, e aí ele pediu para eles se afastarem. Ela falou que não era o que ela queria, ele falou que pra ele também não, mas que ele ficou muito magoado e ele prefere seguir, por enquanto, caminhos separados, e aí eles não estão mais juntos por enquanto. E aí, os ânimos super a milhão, é claro que teve o jogo da discórdia e foi o melhor jogo da discórdia dessa temporada. A gente ama, a gente foi dormir tarde por causa disso, porque foi maravilhoso. E vamos aos destaques, porque muita gente falou abobrinha, como sempre, muita gente não sabe se expressar, vários memes falando a dicção que eu queria ter, a dicção que eu tenho, o povo não sabe explicar as ideias. Então vamos lá aos destaques, para quem ficou marcado, para quem a gente, né, tem que dar um olhar específico. O Eli foi chamado diversas vezes, porque eles tinham que colocar alguém no campo ali da incoerência. O Eli foi chamado diversas vezes, várias pessoas apontando a postura dele de ficar longe da Natália a semana inteira, de evitar a Natália em vários momentos, de só ele se aproximar dela na festa, e olhe lá, porque tem festa que ainda ele tá tentando dar um chega pra lá nela, inclusive nessa última que ele ficou com as brincadeiras com a Aline e com a Jessie para provocar e pra meio que dizer assim, não tenho nada com você. Ele tentou se defender, ele também é um que não sabe direito, né, falar, até porque as palavras e as ações dele, sim, não tem sentido. Ele quis se defender, ele falou que não foi de jeito nenhum pressionar a Natália, que não foi de jeito nenhum só atrás dela por causa disso. Foi sim, ele, I'm sorry, você está totalmente errado, mas conseguiu o que você queria, você conseguiu se livrar desse paredão. O problema é quando você for para outro paredão. E também, quem colocou o Eli ali numa posição de incoerência e fez muito sentido foi o DG, que falou, olha, você falou pra mim
que não votou em mim naquele dia das duplas. Aí depois você falou que você também não poderia falar se a Larissa votou ou não em mim. E aí você vai e vem com essas histórias, tá muito incoerente, você tinha falado que não queria votar em mim. Ele não soube nem ele explicar direito e quis fazer uma historinha de que, na verdade, a Larissa mesmo foi quem votou nele, isso é verdade, mas que ele não votou no DG porque ele gostava muito da relação dos dois. Foi porque o Eli e o Vini, viajar na maionese, votar na Jéssica, eles sempre votam, não sei nem explicar o porquê. Então, foi lá incoerente. Aí, claro que a Jade e a Laís, quem que elas iam chamar? Chamaram o Arthur. A Laís, ela até foi mais coerente no sentido do que ela foi colocando ali, que ficou uma rivalidade muito grande e eles não tinham nada um contra o outro de frente ali, na verdade era mais ele e a Jade. E aí ele explicou pra ela que tinha sim eles dois, porque ela um dia foi e eliminou ele na prova do anjo, e a primeira pessoa eliminada seria o monstro, e aí nisso começou uma rivalidade porque ela escolheu ferrar ele lá naquele sentido. Mas o Arthur é bom de argumentação, aí a Jade também foi lá falar mal do Arthur, falou que o Arthur é isso, que o Arthur é aquilo, com aquele ar dela aqui, o nariz lá no céu, falando, e que quantas vezes ela tiver chance, ela vai colocar ele no paredão, quantas vezes ela tiver chance de colocar ele no monstro, ela vai, que se ela tivesse pego o anjo, ela daria o monstro pra ele e tiraria ele do VIP, com certeza, tiraria ele até da liderança, se desse, fez mais escândalo, porém, o Arthur, o quê? Jantou ela nos argumentos, falou, olha, você que começou com toda a história, nas primeiras semanas a gente estava se dando bem, a gente estava se falando, você foi e votou em mim uma vez, eu entendi o que você quis fazer e aquela questão, mas você poderia ter conversado comigo antes, não quis, beleza? Na outra semana você, Jade, falou pra gente reconstruir nossa relação e você votou em mim de novo, não fui eu que pedi pra gente reconstruir. E aí você continuou nessa toada aí. E ele falou, não sei se eu atendesse o Big Fone, eu ia colocar quem eu achasse que estrategicamente seria melhor pra ir comigo no paredão, mas eu não tenho medo de você. Foi assim uma coisa, inclusive o Léo Picon entrou na brincadeira e falou... Parabenizou o Arthur e falou que parece as jantadas que ele também dá quando ele discute com a irmã em casa. Então, assim, foi maravilhoso, meme pra caramba. E aí o Gustavo sofreu por amor, teve a discussão, mas aí ele falou que vou dar uma jantada aqui de leve nesse jogo da discórdia. Ele chamou a Jade e ele falou que todo o Brasil queria falar, que foi... Eu achei o seu discurso dos 30 segundos para ficar na casa mais apelativo de todos os tempos, porque você falou que doaria R$1,5 milhão para ONGs. Isso para mim é muito apelativo. E assim, se você tem sua independência financeira, parabéns, muito legal. Mas tem outras pessoas que cada um vai fazer o que quiser com R$1,5 milhão, certo? E se ela também tem essa condição financeira tão boa, por que não faz isso com dinheiro lá fora, não é mesmo? E aí, essa jantada veio... Só que para se defender, ela piorou a situação dela, porque ela falou que ela não tem independência financeira dela desde os 20 anos, ela tem desde os 13. A gente também queria, né? Tô com 30, tô aqui trabalhando CLT, mas, né? A gente não tem independência financeira com 13, Jade. Não é todo mundo que tem esse privilégio maravilhoso que você teve. Foi maravilhoso. Meme pra caramba, foi perfeito. E aí vamos ver hoje quem vai ser eliminado. Nas pesquisas continua dando que é a Jade. Não sabemos, a gente só vai saber exatamente na hora. Tem gente querendo falar assim, deixa a Jade e o Arthur ali pra continuar esse duelo, mas... Quem sabe quando seria a próxima oportunidade de ter os dois no mesmo paredão? Muito difícil. Então, por isso que as pessoas estão querendo aproveitar e tirar a Jade. E, gente, fiquem tranquilos, porque, assim, a Jade pode sair e vai continuar tendo treta, com certeza absoluta. Se a Jade sair também, continua tendo treta. Se o Arthur sair também, continua tendo treta. E a gente vai ficar ligado. E amanhã a gente volta com mais novidades pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativarem as notificações e de darem um like. Um beijo!